Shalom a todos os amigos internautas, meu nome é Juliano. Eu estou aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Hashem, da palavra do Eterno, da palavra de Deus. Eis que estou aqui com minha Bíblia, eu uso a Bíblia do Dr. David Stem, a chamada Bíblia Judaica Completa, né? Essa aqui é a capa de luxo. Ela foi traduzida do hebraico, do aramaico e do grego, direto para o inglês. E o Rogério Portela traduziu do inglês para o português. É um modelo que eu uso, é que mais se aproxima do original, mas nada substitui você entender as Sagradas Escrituras no original, né? Lendo, estudando os textos, tanto em hebraico quanto no grego, dentro da compreensão judaica. Amém? Eu quero compartilhar a gente é, nós estudamos a Paraxá da semana, né, tá em Shemot, né, Sefer Hashemot, é o livro de Êxodo, né, ele já tinha esse nome, né, depois da Septuaginta ele ganhou o nome de Êxodo, né, por causa do grego, né, assim como os outros livros, nós temos Bereshit, né, no princípio, né, que ganhou o nome de Gênesis, né, a gente ouviu aqui Shemot, né, que significa nomes, né, no grego ele ganhou o nome de Êxodo, né, por causa que significa saída, por causa da saída do povo do Egito, eles deram esse nome. Temos o livro de Vaikra, né, e chamou que ganhou o nome de Levíticos, né, por causa do ministério levítico, que vai falar muito em Levítico acerca dos sacerdotes, né, da tribo de Levi, né, o serviço dos levitas. E nós temos Bar Mitbah, né, que é o nome de números, que Bar Mitbah significa no deserto, né, Bar Midbar, deserto. E temos Devarim, significa palavras que ganham o nome de Deuteronômio, ou seja, segunda lei, repetição das leis. Amém? Né? O livro de Números ganhou o nome de Números por causa da numeração do povo, por causa ali do, do, do da contagem do povo. Ok? Então nós temos os nomes originais, trocaram os nomes, né, dos livros da Torá, chamamos de Torá, que significa ensino, não é lei, né? Foi mal traduzido como nomos no grego, que significa lei, nomos é lei, mas Torá em hebraico significa ensino, né, o ensino do Eterno. Tanto é que toda vez que você vê no Velho, né, conhecido como Velho Testamento, né, chamamos de Tanar, né, no Velho Testamento, a palavra lei, se for no original em hebraico, está a palavra Torá, ok? Então, eu quero começar com essa passagem aqui que muito fala aos nossos corações. Vamos lá. Shemot, né, livro de Êxodo, capítulo 6. A Paraxá, aqui ela vai pegar de Levítico 6, do verso 2 até Levítico 9, ao versículo 35, né? O que é uma Paraxá? Paraxá significa porção em hebraico. Foi quando Esdras e Neemias começou a restauração do templo. Não apenas o templo, mas também restauraram o estudo da Torá, o estudo da palavra de Deus. Então separou a palavra de Deus em porções, né, que são lidas semanalmente, que ao longo do ano você estuda toda a Sagrada Escritura, né? Estuda-se todo o Pentateuco, né, que chamamos de Torá, que foi o livro escrito, né, contando a história de Moshe, de Moisés, né? Temos o livro dos Neviim, né, os profetas, né? E temos os Ketuvim, que são os escritos, né? O livro dos escritos. E hoje o judeu que aceita Yeshua, que é Jesus, né, coloca o Novo Testamento também dentro do estudo. Então estuda-se a Bíblia ao longo do ano, a Bíblia toda, né? Fazendo a análise de texto. Claro que não tem como falar da Bíblia todo em um ano. Claro que não tem como a gente expressar isso em apenas uma hora, um dia, toda uma porção, né? A gente vê aqui do capítulo 6 verso 2 até o capítulo 9 verso 35. Não tem como a gente estudar, destrinchar todo esses três capítulos aqui em algumas horas. Precisaríamos de dias, né, para ler toda a porção. Mas que a gente faz um comentário, né, para enriquecer, né, um pouquinho da palavra aplicada e vivida, ela abençoa muito mais do que apenas a palavra conhecida,
né? Yeshua mesmo diz, se a vossa justiça não transpassar dos escribas, dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Porque eles ensinavam, mas não viviam aquilo que ensinavam. Então é bom a mitzvah, que é o mandamento, a gente não apenas aprender, a gente também aplicar ela na nossa vivência, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o mandamento não é apenas para ser estudado. É lindo falar da Sagrada Escritura, é lindo falar da Bíblia, mas vivê-la é mais importante. Amém? Então, vou ler aqui do verso 2, diz assim: Deus falou a Moshe, que é Moisés, dizendo-lhe: Eu sou Adonai, apareci a Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai, né? O grandioso, poderoso, né? Então, o Shaddai, vem de Shad, né? Aquele que alimenta. Também é considerado como um acróstico da frase Shomer Delatot Israel, que quer dizer guardião das portas de Israel. Apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio do meu nome, Yud Rei Vav Rei Adonai, também estabeleci com eles minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinam e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, qual os egípcios mantêm em escravidão. Lembrei-me da minha aliança. Eu vou ler até aqui, tá? Então, esse texto, ele é muito maravilhoso, nos enriquece, nos fala muito ao nosso coração. E não, então, nós vemos o Eterno aqui, que mais me chama a atenção, ele fala a Moshe, né, Moisés, que não se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né, que deram início ao povo de Israel, que deu início à nação, às comunidades, né, de Israel, não se fez conhecer a eles pelo nome, mas sim a Moshe. O que isso, né, me chama a atenção hoje? Tantas igrejas, né, nós temos hoje o corpo de Cristo, infelizmente nós vemos dividido, né, as igrejas não se aceitam, muitas vezes se atacam, né, e por quê? Porque cada uma tem uma parcela de revelação da Sagrada Escritura, do reino de Deus. Não posso descartá-las e dizer que elas não tenham, elas têm sim. Mas nós vemos aqui tanto a Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó tiveram a revelação do Eterno, mas não pelo seu nome. Ele se revelou a Moshe pelo seu nome. Então são revelações diferentes dadas, né? Alianças feitas de forma diferente, mas Deus não nega e não saem do propósito do Eterno. Então dizer que as igrejas hoje estão fora do só porque tem doutrinas diferentes, elas não estão dentro do propósito de Deus, isso é mentira. Elas começaram a caminhar, mas cada uma tem um nível de revelação. Temos que entender isso. Amém? Quem está totalmente 100% correto diante de Deus? Não há nenhuma denominação, né? Dentro da Sagrada Escritura e pelo que o Espírito diz, não há nenhuma. Ok? Então, nós temos várias doutrinas, várias denominações, né? Então, o que acontece? Cada um tem uma parcela. Eles começaram e saíram do estar, saíram do mundo e começaram a caminhada com Deus. Só que muitos tentaram pegar atalhos ou não estão em certos pontos do caminho, né? Algumas igrejas estão mais à frente, algumas mais atrás. Não quer dizer que elas não estejam, mas estão em níveis diferentes. Então, por isso, não podemos acusar aqueles que estão mais atrás, que não tiveram toda a revelação, porque toda igreja, e como diz em Apocalipse 2 e 3, ela deve se consertar, ok? E Yeshua, Jesus, não rejeita a igreja por pior que ela esteja. Quem lê Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, você vai ver que as igrejas tinham uma conduta diante de Deus. Deus conhecia suas obras, mas também conhecia os seus erros. E ele diz, né, para se consertar. E algumas vezes ele fala: olha, e se você não se consertar, eu virei contra ti, eu serei o seu inimigo. Aquela igreja, ela não é mais inimiga de Rassatã, não tem Rassatã como inimigo, né, Satanás, mas tem o próprio Yeshua, porque não quis ouvir o Espírito e se consertar. Amém? Ok, então a gente viu que níveis de revelações foi dado. As igrejas não são rejeitadas pelo Mashiach, mas são corrigidas e exortadas. Se você ler em Hebreus capítulo 12, verso 7, você vai ver que todo aquele que Deus toma como filho, ele o repreende, o corrige, e através de tribulações, né?
Às vezes eu aceitei o Senhor, entreguei meu coração, fui sincero, batizei, comecei a andar, a buscar dentro da Sagrada Escritura entendimento do reino de Deus, e minha vida começou a acontecer um monte de provações, tribulações, e que eu não entendo. Isso faz parte, porque é Deus corrigindo. Se você ler as Sagradas Escrituras com os olhos corretos, você vai discernir isso, ok? Em Romanos 5, a partir do verso 3 ao verso 5, você vai ver essa passagem que a tribulação, ela trabalha o caráter do servo de Deus. Amém? Então, dentro dessa paraxá, também a gente vai ver muitas ocasiões, né? Deus, ele levanta Moshe, fala com Moshe que ele deveria, né, falar ao povo que Hashem mandou ele falar. Em um certo ponto, Moshe, ele vira para o Eterno e fala: Senhor, olha, falei, mas o povo não me ouve. Não me ouve. Como é que eu vou falar a Faraó? Faraó não vai me ouvir, né? Então nós vemos em várias ocasiões quando o Eterno dá uma mensagem, quando fala uma palavra para o profeta passar para o povo, tem difícil aceitação. O falso evangelho não. O falso evangelho, como lá em Gálatas você vai ver, ele aceita assim, de uma hora para outra, né? A pessoa já chega, fala, já sai todo mundo acreditando, já sai seguindo aquele profeta, fala para todo mundo ele que está correto. Mas quando é Deus que fala, tem rejeição. Tem a dificuldade aí, corações endurecidos. Então a palavra do Eterno veio para exortar, veio para corrigir, redarguir, para nos aprimorar, nos trabalhar e nos capacitar para a boa obra, né? Os preguiçosos, quem não quer trabalhar, não vai ouvir a voz de Deus. Aqueles que não querem mudança, né? Não vão ouvir a voz de Deus, né? A correção do Pai, ele corrige dentro das Sagradas Escrituras. Amém? Há uma falsa fala por aí que o que você vai aceitar o Senhor e as coisas vão mudar, você vai enriquecer, parará, parará, parará. E não, os apóstolos de Yeshua nunca ensinaram isso. Nunca. Yeshua, Jesus, nunca ensinou isso. Ensinou você a adentrar dentro do reino de Deus, né? Ele fala em Mateus 4,17, Yohanan, seu primo, João Batista, ele fala em Mateus 3:2, né? Chuva bichuvá, karvá, malikut chamai, né? Voltem, né? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Esse volta, você tá aí no caminho, você arrependeu, que você sabe que aquele caminho não vai dar em nada, você volta, você toma outro rumo, outro curso, sua vida, ela toma outro curso, porque o seu coração, né, ele toma outro curso. Seu coração foi mudado e há outro sentido na sua vida. As coisas ganham outro sentido. A vida, ela muda, porque a sua visão mudou, seus olhos mudaram, então você enxerga as coisas diferentes. Esse é o foco, o principal ponto do Evangelho, a mudança interior, não externa. É porque Deus vai vir na sua vida e vai agir externamente. Porque você abriu o coração e ele entrou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Então, Yeshua só pode revelar aqueles que abrem a porta dos seus corações e que abrem mesmo, não apenas uma brechinha. Yeshua quer que você abra completamente o seu coração para ele entrar e mudar a sua vida. Amém? E não deixe de amar as pessoas, não devemos deixar de orar pelas igrejas, amar as igrejas, né? Hoje eu vivo o judaísmo messiânico, né? São os judeus que aceitam Yeshua, que é Jesus, né? Foi transliterado como Jesus no grego, né? Como Jesus no inglês, chegou até nós como Jesus, né? Depois de muito tempo, o francês, pelo francês veio o som do J que não tinha, né? As línguas, né, antigas não tinham o som do J, era iota, né? Jesus, depois ganhou o nome de Jesus, chegou até nós como Jesus. Mas ele é o mesmo, né? Não muda a pessoa, o nome mudou, mas a pessoa do Mashiach é a mesma. Não é errado falar Jesus, não é errado falar Yeshua nem Yehoshua, mas sim é errado você não conhecer o caráter e ter um relacionamento com Mashiach.
Então ele precisa morar dentro dos nossos corações para que possamos caminhar no caminho, no Derech Tamid, que é o caminho perfeito, que é o caminho que leva à salvação. Então, se eu digo que eu odeio meu irmão, eu rejeito meu irmão, e o Hanan, o João, ele diz que as trevas já é em mim, a mentira é em mim. Se eu falo que ando na luz, mas odeio meu irmão, a treva está em mim, eu estou em treva. Então, quando eu tenho luz, eu entendo, eu sei que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, são espíritos enganadores. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, né, que o Espírito, né, diz nos últimos dias que as pessoas darão ouvidos a doutrinas de demônios, ensinos de demônios e doutrinas ensinadas por espíritos malignos, né? Ou investir a ordem, espíritos malignos e doutrinas ensinadas por demônios, né? Nos últimos dias. Porque em 2 Timóteo ele vai estar falando que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas se voltarão para mestre, né? Correrão atrás de mestres que falam, que fazem seus ouvidos coçar tudo aquilo que é bom para ouvir, mas não causa mudança interior, não muda, né? A gente gosta de ligar a televisão para ver um filme, para rir um bocado, ver ação, segundo o gosto de cada um, né? Mas essas coisas não mudam o caráter da humanidade. Senão você não abriria um jornal e veria tanta morte, como diz, né, o ditado popular, você torce o jornal e sai sangue. Então você teria notícias melhores, o caráter do ser humano estaria melhor. Então não queremos uma mensagem, uma pregação que faça a gente rir, que agrade o nosso ego, mas que causa mudança, que causa realmente a criação de de um novo caráter dentro de mim. Então me traz amadurecimento, me traz enriquecimento no meu caráter. É o Ruach, é o Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós. Amém? Falei um pouco da Paraxá da semana passada, né? Nós vamos ter que, nessa próxima semana, estaremos estudando a Paraxá Bo, né? Que é Vá, né? O Eterno fala, né? Através desses textos, né? Falou com aqueles homens, fala com nós, né? Que devemos partir, devemos ir, sair do nosso estado de conforto. A gente tá no mundo, a gente tá em trevas, saia. É uma ordem, você sabe o que é correto a fazer. E Tiago 4,17, né? Yaakov, o nome correto de Tiago, foi mal traduzido como Yaakov, Tiago, né? Por causa da pronúncia lá do latim dos padres, que eles falavam Santiakov, Santiakov, e ficou Tiago. Mas é Yaakov, o nome correto do irmão de Yeshua, de Jesus, né? E escreveu esse livro chamado hoje de Tiago 4,17, diz o seguinte: aquele que sabe o que é correto, o que é certo a fazer, não faz, comete pecado, né? Transgride a Torá. Então, se você sabe, o Espírito te tocou, sabe o que é correto a fazer, então vá. É a paraxá da próxima semana. E o Eterno